O Vasco vai para as cabeças. Acabou a competitividade no futebol brasileiro. E olha, vascaíno, quem zoou, zoou. Quem não zoou, não zoa mais. Por quê? Que quarta-feira boa para o torcedor cruzmaltino. Que quarta-feira que enche o torcedor vascaíno de esperanças para 2024. Que venha 2024, mas venha logo, venha rápido. Porque, meus amigos, as informações que chegam deixam com toda certeza o torcedor cruzmaltino muito animado. A gente teve a confirmação nessa tarde de quarta que o primeiro, enfim, nome que Alexandre Matos negocia visando a próxima temporada é o zagueiro Júnior Alonso, zagueiro multicampeão com o Atlético Mineiro, um zagueiro que inclusive o próprio Matos levou ao clube de Minas Gerais durante sua passagem pelo comando do futebol do Galo. A gente vai falar, é claro, sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Falar também sobre a situação envolvendo o volante Fernando. Está confirmado pela imprensa espanhola que Fernando Mendes, volante, um dos grandes destaques do Sevilla nas últimas temporadas, chegará ao Vasco em janeiro, no próximo mês. Estará rescindindo o seu contrato com antecedência com o clube espanhol para fechar com o Gigante da Colina. A gente vai trazer algumas informações importantes aqui sobre essa situação. Eu já venho apurando, né, sobre a situação do Fernando há bastante tempo a vocês. E vou fazer questão de trazer agora o que eu tenho em mãos. E falar também, é claro, sobre Gustavo Scarpa, pois muitos torcedores ficaram sabendo dessa informação do Scarpa na tarde de hoje e querem saber dessa situação. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades, um vídeo muito agitado que você, olha, torcedor vascaíno, não poderá perder. Até mesmo saída de Zé Vitor, iremos comentar aqui com vocês neste Boa Noite Gigante. O negócio só é o seguinte: antes da gente começar o vídeo, né, antes da gente deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, venha agora mesmo, aqui embaixo a gente tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreve. E olha, eu falo o seguinte: se inscreva para você ficar muito bem informado sobre o Vasco, né? Se acompanhar as informações, ficar atento às últimas novidades, ter um canal sempre, né, que fala de uma maneira profissional, séria, ética, à sua disposição com vídeos diários. Mas nesse momento eu venho te pedir a sua inscrição pelo seguinte: faltam menos de 100 pessoas, ou melhor dizendo, menos de 90 pessoas, para chegarmos à marca dos 115 mil inscritos. Você pode ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar ainda nesta quarta-feira essa marca importantíssima. Então é o seguinte, agora aqui embaixo, vendo essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Então, se inscrevam. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar mesmo, porque nos ajuda muito, tranquilo? Repetindo aí, para você conseguir ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Mas vambora, né, rapaziada? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois é de fato um Boa Noite Gigante muito movimentado e movimentado positivamente para o torcedor vascaíno, pois foi, né, uma quarta-feira muito agitada. Enfim, temos um diretor executivo de qualidade e a gente trouxe no vídeo a vocês pela parte da tarde que o Alexandre Matos é um nome que abre portas, não apenas no futebol brasileiro, como também no futebol internacional, no futebol europeu. É um diretor executivo muito diferenciado, o Alexandre Matos. É um diretor executivo renomado, um diretor executivo que tem um renome não apenas no território do futebol brasileiro, como também no território do futebol europeu. Essa é uma grande realidade. Ontem, por exemplo, né, a gente trouxe pela parte da manhã, pois a entrevista aconteceu apenas ontem, é importante trazer inclusive. O Emiliano Dias, hoje auxiliar de Ramon e do Vasco da Gama, ele falou sobre a chegada de Alexandre Matos ao Vasco e a importância desse novo diretor executivo à frente do futebol do Vasco da Gama e a empolgação que a própria comissão técnica de Ramon está nesse momento com a chegada de Alexandre Matos, ou seja, evidencia que realmente o diretor executivo do Vasco é diferente. É um diretor executivo renomado, que abre portas, como a gente vem falando com vocês, e a chegada, de fato, né, de Alexandre Matos para o departamento de futebol do Vasco está sendo completamente crucial para a renovação contratual de Ramon. E já pulando para esse assunto Ramon Dias e renovação contratual,
Inicialmente, de fato, a renovação dele vai ser até o final de 25. Mas o projeto desportivo apresentado pelo Vasco foi tão grande. A confiança hoje da comissão técnica de Ramon e Emiliano sobre o futuro do Vasco da Gama é tão grande também que o objetivo dos dois era renovar um contrato com o Vasco até 2027, não até 2025. Ou seja, uma renovação contratual de 4 anos. Olha a loucura. Por que é importante trazer isso a vocês? Pois a mentalidade de Ramon Dias e Emiliano é uma convicção de que o projeto do Vasco dará certo com o Alexandre Matos. A reformulação que será feita vai ser uma reformulação impactante e esse era o desejo deles. Então, por que não foi a renovação com 4 anos e sim 2? Importante, né? Pois pode haver essa dúvida. Pois inicialmente o acordo vai sim até 2025. Mas lembra que a gente colocou lá no Fala Gigante, no vídeo da parte da tarde, que a renovação contratual tinha também no contrato metas, cláusulas contratuais com metas a serem batidas, bonificações. Dentre essas metas, há também metas que podem fazer com que Ramon Dias e Emiliano tenham o seu contrato renovado até o final de 2027. Então há sim essa possibilidade, mesmo inicialmente renovando o contrato até 25, de durante esses próximos 2 anos, o contrato de Emiliano Dias e Ramon automaticamente já serem renovados até o final de 27. Ou seja, um contrato longo de 4 anos com o Vasco da Gama, pois os dois estão muito felizes no Vasco, estão muito confortáveis, como o próprio Emiliano disse, né, no vídeo ao canal argentino no Rio de Janeiro, estão felizes com a cidade carioca e principalmente muito entusiasmados com esse projeto gigantesco que tem pela frente, com agora o gigante da colina. E o Matos já vem agindo no mercado. O Matos já vem começando a dar as suas primeiras cartadas. A gente vem falando com vocês que o Matos é um nome que gosta de trabalhar com nomes no qual ele já trabalhou. O que eu quero dizer sobre isso? O Matos, no Cruzeiro, ele foi o primeiro clube no qual contratou o William Bigode. Levou o William Bigode para o Cruzeiro em 12 ou 13. Depois levou o William Bigode para o Palmeiras em 17, acho que foi em 17 mesmo. E agora, em 22, ano passado, levou o William Bigode para o Atlético Paranaense. Então, dos 4 clubes no qual Alexandre Matos trabalhou pelos últimos 13 anos, em 3 o William Bigode esteve presente. Isso é Alexandre Matos. É o comboio Alexandre Matos. Trazer nomes no qual ele já trabalhou e sabe da importância que esses nomes têm para dentro do vestiário. Esse é o perfil do atual diretor executivo do Vasco da Gama. E automaticamente isso vai se repetir. A chance é real do Alexandre Matos trazer ao Vasco um nome no qual ele já trabalhou em outros clubes. Uma informação que tivemos hoje, por exemplo, é do Scarpa, e já utilizo aqui esse gatilho para falar sobre Gustavo Scarpa. Scarpa hoje é o camisa 10 do Olympiacos, clube da Grécia. É um meio-campo de 29 anos que tem 11 jogos com a camisa do Olympiacos e nenhum gol marcado. Não está indo bem no futebol grego. Hoje, Gustavo Scarpa é o titular. Gustavo Scarpa vem entrando em algumas partidas na Liga Europa, mas não vem conseguindo ter muitos minutos. Ele foi titular nesse último jogo do Campeonato Grego, que aconteceu inclusive ontem, contra o Asteras Trípolis. Foi 2-0 Olympiacos. Gustavo Scarpa atuou durante 63 minutos. O Olympiacos venceu a partida, mas o Scarpa não conseguiu marcar gol. Porém, nos jogos anteriores, o Scarpa não vinha conseguindo ter essa minutagem que a gente acabou de falar com vocês. Por exemplo, no jogo dia 9 da Europa League contra o West Ham, clube inglês, Gustavo Scarpa entrou no segundo tempo e atuou apenas durante 14 minutos. Pelo Campeonato Grego contra o PAOK, Gustavo Scarpa entrou também na segunda etapa e atuou durante apenas 17 minutos. Contra o OFI, também pelo Campeonato Grego, no dia 30 de outubro, Gustavo Scarpa atuou durante apenas 7 minutos no dia pelo Campeonato Grego, como a gente informou. E o último, olha o jogo para vocês terem noção da minutagem do Scarpa pela Europa League contra o mesmo West Ham. Gustavo Scarpa no dia 26 de outubro. Atuou apenas 1 minuto, ele entrou no último minuto do jogo, deu nem para suar. Então o Scarpa hoje não é um atleta que vem sendo utilizado, assim como não era utilizado no Nottingham Forest, que era o clube no qual ele foi contratado pelo Palmeiras. O vínculo de contrato dele com o clube paulista foi encerrado e o Nottingham Forest achou, né, o Scarpa como uma boa opção, e era um desejo também do Scarpa vestir a camisa de um clube do futebol europeu. Não foi bem por lá, fez 10 jogos, não marcou nenhum gol, e aí o Nottingham Forest deu aí viu que era melhor, né, realmente para a carreira do Scarpa e também para o clube emprestá-lo para algum outro clube. Nesse momento ele veste a camisa do Olympiacos e também não está indo bem. Então a grande possibilidade, até porque o Scarpa tem um contrato muito longo com o clube inglês, é que o Scarpa volte para o Brasil, ou emprestado, ou uma compra em definitivo. Essa é a expectativa. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? Que Vasco, Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro
são os clubes que hoje aparecem como interessados pelo Gustavo Scarpa. Até o momento, nenhum desses clubes chegou junto ao clube inglês para propor algo. Apenas interesses, apenas as famosas sondagens. Mas o Vasco está no meio dessas sondagens, é um dos clubes que está interessado na contratação do meio-campo bicampeão da Libertadores com o Palmeiras. O que pesa favoravelmente ao Vasco? Alexandre Matos. Alexandre Matos foi o nome responsável por tirar o Scarpa do Fluminense, salvo engano, no ano de 2016, e levá-lo ao Palmeiras naquele período. Há uma amizade, um vínculo, né, automaticamente, entre o diretor executivo e o profissional, no qual ele levou ao Palmeiras um atleta, né, no caso Scarpa aqui, teve até batalha judicial para que ele vestisse a camisa do clube paulista. O Alexandre Matos esteve muito envolvido em todas as negociações. Isso pode pesar favoravelmente, sim, ao Vasco da Gama. É um nome que agrada, é um nome que poderá fazer parte dessa reformulação que Alexandre Matos fará no Vasco da Gama, e é um nome que sim, está no radar do Gigante da Colina e já foi sondado pelo Cruz Maltino ao lado de outros clubes. Nesse momento, quem sai na frente é o Atlético Mineiro. Informações é que o próprio Scarpa já teria conversado com o Filipão, que hoje é o técnico do clube de Minas Gerais, para sinalizar esse retorno ao futebol brasileiro e a prioridade em vestir a camisa do Atlético. Mas tudo depende. A gente já viu muito bem esse poder de persuasão que hoje o diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos, tem. E as negociações irão sim acontecer. Mas é um sonho ainda muito distante. Melhor falar sobre algo mais real. E o que é mais real nesse momento para o Vasco da Gama? O Júnior Alonso. O Júnior Alonso hoje é um nome muito real, sim, para o Gigante da Colina, principalmente com relação às negociações. As negociações hoje entre Vasco e Krasnodar já acontecem. O Júnior Alonso foi um nome em que Alexandre Matos levou ao Atlético Mineiro. O Júnior Alonso foi um nome em que Alexandre Matos viu um grande destaque. É um paraguaio, né? Importante trazer a vocês. Ele vestia a camisa do Boca Juniors e pertencia ao Lille da França. E o Alexandre Matos, em algumas análises feitas, entendeu que o Júnior Alonso seria uma peça importante para o Atlético Mineiro. Tirou o Júnior Alonso do Boca, levou ao Atlético, e ele no Atlético Mineiro se tornou capitão, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e um dos ídolos recentes, né, do Clube Atlético Mineiro, um nome importantíssimo aí para a história recente do Clube de Minas Gerais. E qual é a situação? Lembra que a gente falou que o Alexandre Matos é um diretor executivo que gosta de trabalhar com nomes no qual ele já trabalhou em outros clubes? Essa é a situação do Júnior Alonso, e realmente está acontecendo. Informações hoje na parte da tarde do GE é que o Vasco iniciou as negociações pela contratação do zagueiro Júnior Alonso. O Vasco fez um primeiro contato com o clube russo e condicionou a pagar 8 milhões de reais pela compra do jogador. O Matos, nesse momento aqui, conversa com os representantes do Krasnodar na tentativa de abaixar essa pedida. Ele tem contrato com o clube russo até junho de 2025. Um contrato razoavelmente longo, terá mais 1 ano e meio ainda de contrato, mas nesse momento o Alexandre Matos trabalha sim de uma maneira incessante para tentar trazer Júnior Alonso ao Gigante da Colina. Volto a repetir, o Vasco condicionou o negócio no valor de 8 milhões de reais, foi os primeiros valores debatidos entre os clubes. Mais informações da Raíssa Simplício, lá do portal O Gol, é que o Júnior Alonso foi pedido por ele, né, melhor dizendo, pelo clube russo, aliás, foi pedido pelo clube russo por Júnior Alonso 26 milhões de reais para liberar o atleta em definitivo. Então, será uma longa negociação. É um jogador que interessa ao Vasco, um jogador que interessa a Ramon Henrique Dias, porque o Vasco vai ao mercado à procura sim de um zagueiro. Importante até trazer a vocês, no primeiro ano de profissional do Júnior Alonso, que foi em 2013, no Cerro Porteño, Ramon Dias treinava o Libertad. Em 2015, ainda também no Cerro Porteño, o Ramon Dias treinava a seleção do Paraguai. Então o Júnior Alonso, com toda certeza, foi um atleta que sempre esteve no radar aí de Ramon Henrique Dias, e é um atleta, no caso, no qual Ramon Dias, com certeza, também já tem o conhecimento do jogador e teve o aval também, com toda certeza, do técnico argentino. O nome que interessa, a primeira negociação do Vasco é sim em cima de Júnior Alonso, e aguardar. As negociações acontecem, amanhã teremos mais novidades, hoje também, muito provavelmente poderemos ter mais informações e ficaremos, é claro, ligados para trazer a vocês tudo o que está acontecendo sobre o nosso Gigante da Colina. E olha, Vascão, mais um nome também que acabou, inclusive, de ter essa informação há pouquinho tempo, foi sobre outro atleta de renome internacional, que é o volante Fernando Mendes, um jogador que já foi sondado pelo Vasco da Gama nessa última janela de transferências. Um atleta de renome, poxa, volto a repetir, internacional, uma bagagem gigante, 36 anos de idade, um meio-campo
que está no Sevilla desde 2019. Um jogador que jogou junto a Maicon no Porto, ao Souza no Porto, dos atletas aí, um que nesse momento tem contrato vigente com o Vasco, que é o Maicon, e outro que está sendo também sondado pelo Vasco da Gama para a próxima temporada e treina no CT Moacir Barbosa. Então já há certo vínculo com o elenco do Vasco da Gama, um vascaíno de coração e um atleta que tem contrato com o Sevilla até apenas o meio do ano que vem. Porém, segundo informações nessa parte da tarde de hoje, quarta-feira, através do jornalista Máximo de la Cruz Ramírez, é que Fernando chegará ao Vasco da Gama em janeiro deste ano, no caso de 2024. Qual é a situação do Fernando? Fernando, nesse momento, está passando por sérios problemas no Brasil. Essa é, de fato, uma informação. Tivemos essa informação junto a uma fonte muito importante que eu não quero nem entrar muito em detalhes, porque acho que é até antiético trazer o que acontece no dia a dia do Fernando. Mas são problemas sérios, problemas que abalaram emocionalmente o jogador. E o jogador vê-se, nesse momento, uma necessidade de voltar ao futebol brasileiro. Eu já venho apurando a situação do Fernando há muito tempo, mas eu venho segurando porque é bom entender sempre melhor a situação. E há algum tempinho atrás, eu tive a informação de que o Fernando sofreu uma lesão. Ele tinha uma convicção na cabeça dele. Ele, em uma entrevista a um portal do Sevilla, ele confirmou que no meio do ano que vem, no caso, no término de seu contrato, ele não iria renovar mais com o clube espanhol e estaria tendo seu futuro ou em Portugal ou no Brasil. Ele confirmou isso, que a partir do meio de 2024 ele estaria indo ou para Portugal ou estaria indo para o futebol brasileiro. Aí foi nesse momento que eu entrei em contato com a minha fonte para entender realmente a situação do Fernando, se ele poderia voltar, se ele poderia não voltar. E foi nesse momento, inclusive, que a fonte me revelou que não sabia, que o Fernando passava por sérios problemas com a sua família, problemas internos, problemas de lesão que o afastavam dos gramados durante os últimos meses, e ainda estava muito confusa a situação desse atleta. E aí, na parte da tarde de hoje, foi quando o jornalista espanhol confirmou que ele vai rescindir o seu contrato com o Sevilla e chegará ao Vasco da Gama. Informações aí do Máximo de la Cruz Ramírez é que Fernando vai firmar um contrato com o Vasco da Gama por 2 anos, e nesse momento os dois clubes já chegaram a acordo verbal e sim, falta apenas a assinatura do contrato. Ou seja, o vascaíno Fernando, um jogador que é um torcedor cruzmaltino, um atleta que tem o sonho de vestir a camisa do seu clube do coração, um atleta multicampeão com Sevilha, Porto e por todos os clubes por onde passou, um baita de um volante chegará ao Vasco da Gama. Se o Vasco abrir o seu 2024 confirmando a contratação do Fernando vascaíno, o Vasco já inicia o seu 2024 dando um salto de qualidade assustador, né, no seu elenco. Todo respeito ao Zé Gabriel, mas o Vasco sairá de Zé Gabriel, um atleta sem bagagem, um atleta sem experiência, e vai para Fernando, o jogador que há poucos meses atrás estava levantando o caneco de campeão da Liga Europa. O jogador que há meses atrás era referência no futebol europeu na posição de primeiro volante. Esse será o jogador que vestirá a camisa do Vasco. Volto a repetir, um salto de qualidade incrível, ainda mais com a contratação, se realmente vier a acontecer, de Júnior Alonso. O Vasco vai entrar em 2024 com muito, mas muito pé na porta da próxima temporada. Chegar realmente mostrando que o Vasco voltou, retornou com um elenco forte, que vai brigar por grandes coisas. Esse será o Vasco do ano que vem, com os atletas que nesse momento estão aí em negociação e, como informou o jornalista espanhol, já fechados com o gigante da colina. Gosta do nome do Fernando, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre 2 informações rápidas aqui a vocês. A primeira sobre Gabriel Peck. Informações aí do jornalista Carlos Berbert. É que em contato rápido com o empresário de Gabriel Peck, foi confirmado apenas de que nesse momento não houve nenhuma proposta. A gente vem falando muito sobre Gabriel Peck, sobre a expectativa, né, de uma saída dele para o ano que vem. Hoje, pela parte da tarde, ainda mais foram intensificadas as procuras, né, de clubes pelo Gabriel Peck, mas foi-se confirmado também que até o momento não há nenhuma negociação com ninguém, nem com o Palmeiras, nem com o próprio Krasnodar, né, que é o clube do Júnior Alonso, pela contratação do ponta brasileiro. Ninguém fez nenhuma proposta, ninguém abriu negociação, apenas sondagem. E para finalizar o vídeo, falar sobre Zé Vitor, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, que muito provavelmente não será muito utilizado em 2024, recebeu uma proposta, o Vasco da Gama, por esse jogador do futebol ucraniano. Vasco recebeu uma proposta, um clube com nome não revelado, informações aí importantes trazidas do jornalista Lucas Pedrosa,
por um valor de 1 milhão de euros. Um empréstimo com opção de compra de 80% do passe. O Vasco pediu 30% a mais dessa oferta, ou seja, o Vasco pediu 1 milhão e 300 milhões de euros. Isso daria em real algo em torno de 6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além desse clube ucraniano, clubes brasileiros também fizeram uma sondagem pelo atleta. Agora, tudo realmente vai depender do Vasco da Gama e da forma com que Alexandre Matos irá agir. O certo é, começaram as sondagens, começaram as procuras, começaram as ofertas e a janela para o Vasco da Gama, agora com a chegada de Alexandre Matos, está oficialmente aberta. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, desta quarta-feira, e retornaremos, é claro, amanhã às 7 horas da manhã, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajude aí o nosso crescimento e, como sempre falamos no canal, saudações vascaínas.